2024 será marcado por eleições municipais, quando serão eleitos prefeitos das cidades e também vereadores. E nessa sequência de entrevistas especiais para avaliar o que esperar nesse cenário aí de eleições, estamos recebendo o cientista político, professor da PUC Minas, Malco Camargos. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia, Malco. Obrigado, Kátia. Obrigado, Eustáquio. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Malco. Seja bem-vindo mais uma vez. Ô, Malco, a gente tem visto aí as últimas eleições sendo marcadas pela polarização. Em 2024, a gente vai ter um alívio nessa polarização ou esse fenômeno vem ainda mais forte, marcando mais um pleito? Mais forte não vem não, Kátia, mas infelizmente a polarização ainda continua em 2024. Por que falo infelizmente? Porque ela saiu da polarização política, onde ela poderia estar, e chegou na vida de cada um de nós, na polarização social, na polarização afetiva e na polarização econômica, no qual a gente começa a fazer negócio só quem está no mesmo campo que a gente. Agora, tem uma diferença. Em 2024, a polarização vai ser maior nas cidades maiores e menor nas cidades menores. Em 2022, na última eleição presidencial, ela passou das cidades grandes para as cidades pequenas. Felizmente, na eleição municipal, não deve ser pautada nas cidades pequenas e médias pela polarização. Mas o que explica essa mudança aí de atuação da polarização? Cidades maiores, cidades menores? A grande diferença é a atuação dos partidos. As pessoas das cidades pequenas dão muito pouca importância à atuação dos partidos, aos líderes nacionais e ficam preocupados com o de fato que importa. Para que uma eleição municipal serve? Para a gente escolher como é que vai arrumar a rua, o sistema de transporte, a saúde nos municípios. Isso pouco depende do que da disputa entre, de um lado Lula, do outro lado Bolsonaro. Então as pessoas focadas nos seus problemas e nas soluções do dia a dia. É assim que deveria ser em todas as cidades, mas infelizmente nas capitais os partidos se organizam para poder disputar espaço numa narrativa que é nacional. Pois é, Mal, como explicar, por exemplo, né, essa polarização Lula-Bolsonaro? Lá em outubro, quando acontecerem as eleições, Bolsonaro já terá 2 anos fora da presidência da República. Como que ele ainda terá forças políticas para influenciar numa eleição? Bolsonaro representa algo, ele não é o Bolsonaro. Ele é o principal líder de um movimento de extrema-direita que tem adeptos, cerca de 30% da população adepta a eles, que vão encontrar na referência do presidente, da sua esposa ou em quem ele a encaminhar para ser o líder que vai orientar o comportamento das pessoas. Então, independente de quem estiver no poder, este grupo vai continuar se posicionando politicamente, não só nas disputas municipais, mas também em disputas, igual aconteceu no Conselho da Juventude em Belo Horizonte, na escolha dos conselhos tutelares. Eles vão se organizando e ocupando espaços, ou seja, é a polarização ocupando outros lugares. E aí, nesse ponto, ela é daninha. A polarização política, Eustáquio, é boa, porque as pessoas se envolvem, defendem seu candidato, participam das eleições, mas quando ela passa para outras esferas da vida, ou quando ela vai ocupar que hora que o caminhão de lixo deve passar na minha rua, ela passa a trazer muito mais ônus do que bônus para o eleitor e o cidadão. Vamos falar agora, Malco, de alguns partidos. As últimas eleições a gente viu um enfraquecimento do PT, do PSDB, outros partidos se sobressaíram. O que a gente pode esperar aí de novas legendas ou de legendas que vão se sobressair em 2024? Esse ponto é muito importante. Enquanto a gente pensa na polarização, a gente pensa PT versus PL. Isso deve acontecer alguns embates assim em algumas capitais. Mas na prática, outros partidos passam a ter mais importância. Por quê? Porque o candidato também faz um cálculo. Ele sabe que se ele tiver com o PT ou com o PL, ele vai ter um ônus e vai ter um bônus. Ele tem simpatia, mas tem também rejeição. Para evitar isso, o que ele prefere? Siglas que são neutras, aquelas que o eleitor não quis na eleição passada. Aqueles partidos que não estavam envolvidos diretamente com um lado e com o outro foram descartados na eleição presidencial. Na municipal é o contrário. O candidato a prefeito tende a procurar uma sigla neutra, uma daquelas do Centrão, uma sigla menor que tenha pouco impacto, pouca identidade, exatamente para quê? Para poder discutir o nome dele e suas propostas. É uma eleição mais racional do que emocional. A eleição para presidente é muito emocional. A eleição para prefeito é muito racional. Por quê? O eleitor conhece os candidatos, sabe de onde mora, sabe o que faz, principalmente nas cidades pequenas. Ô Malco, você disse que a polarização deve marcar as eleições municipais de 2024. Mas outras questões devem marcar também. Por exemplo, dinheiro, né? Fundo eleitoral, fake news mais uma vez. E uma novidade, inteligência artificial? E isso traz grandes expectativas e enormes riscos também. Nós tivemos agora na Argentina a primeira eleição depois do desenvolvimento da inteligência artificial das campanhas
presidenciais e ela vai chegar também nas campanhas estaduais e municipais. E qual é o grande risco? É a potencialização da fake news. Com a inteligência artificial é possível colocar a imagem de um candidato fazendo qualquer coisa ou falando qualquer coisa. Isso com um nível de veracidade que, se o eleitor não estiver muito bem informado, ele acaba acreditando nisso. Deveria ter dado tempo do Brasil regulamentar a punição para o uso de inteligência artificial, principalmente associada à produção de fake news. Mas, infelizmente, não se pode mudar a regra da eleição no ano de exercício dela. Ou seja, isso não vai acontecer. Então, nós corremos risco, sim, em 2024, de ter várias fake news exercidas, usadas, construídas, usando inteligência artificial, que pode gerar um péssimo resultado para o eleitor, e se é ruim para o eleitor, é ruim para a democracia. A Justiça Eleitoral não pode fazer nada mais? Ela vai tentar usar o enquadramento antigo para novas formas de distribuição de informação. E isso é arriscado. A Justiça Eleitoral tem tentado correr atrás, tem feito isso. Então a ideia é que talvez, depois de eleitos, aqueles candidatos que fizeram uso de fake news possam ser acusados de calúnia e difamação, ou seja, de produção de crimes durante a campanha e possam perder os seus mandatos. Mas ainda é um terreno bem nebuloso e os estrategistas políticos estão de olho. E os estrategistas políticos pensam em como ganhar a eleição e pensam também como derrotar o adversário. E às vezes, em como derrotar o adversário, alguns justificam o uso da fake news e da inteligência artificial na produção de fake news. Eu estou falando, Kátia, de pegar um vídeo, como aconteceu aqui numa escola aqui em Belo Horizonte, que colocaram moças sem roupas e colocaram a face das alunas, né? Um crime que marca a vida daquelas crianças para sempre. Faz isso também com candidatos, colocando em situações que eles não praticaram na vida ou colocando falas que eles nunca falaram e dando autoria e autoridade para elas, o que pode então mudar o resultado de eleição usando a inteligência artificial. Ô Malco, para a gente finalizar, trazendo aqui para Belo Horizonte, eleições municipais, vários nomes de pré-candidatos foram lançados, estão sendo falados. Tem favorito? Aqui talvez seja das eleições mais abertas entre as 27 capitais. Por quê? O fato do Fuad seguir um líder tão presente igual o Calil não deixou que ele tenha uma presença ainda como prefeito. Ainda são muitos que não sabem quem é o prefeito de Belo Horizonte. Agora, a prefeitura muito bem avaliada. Então, isso mesmo, o Fuad ainda tendo pouca força eleitoral, a força da avaliação da prefeitura faz com que ele seja também um player importante no processo. De outro lado, ele enfrenta candidatos que têm relação com a mídia, candidatos que passaram por meios de comunicação que têm muita visibilidade. E também tem a polarização, o candidato do PT e o candidato do bolsonarismo. Isso faz com que a eleição de Belo Horizonte seja completamente incerta e das mais desafiantes para quem gosta de estudar processos eleitorais. Nós recebemos aqui no Jornal da Itatiaia analisando que cenário podemos esperar aí para 2024 com as eleições municipais, o cientista político, professor da PUC Minas, Malco Camargos. Obrigada pela presença, Malco. Um feliz ano novo e até a próxima. Até a próxima, muito prazer. Grande abraço, Malco.